Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sinto muita paz nesse lugar. Amém, Jesus. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Há uma tranquilidade de espírito nesse local. Quem sabe uma paz que alguém esteja precisando, semelhante àquela que Cristo trouxe aos discípulos quando estavam trancados após a ressurreição. Com medo dos judeus, Jesus chega e diz: paz seja convosco. Eu estendo essa paz a vocês essa noite. É uma satisfação estar aqui. É uma honra. Pastor Ney Wagner é uma referência, tanto no seminário como na vida pastoral. É um amigo. E para não deixar ele sozinho, na lembrança que trouxe a memória, nós jogávamos muito videogame. E éramos bons. Modéstia à parte. Mas a graça nos vai. Tipo, faltava 1 hora para terminar o jogo, uma partida, mas não, vamos ficar até desempatar. Coisa de adolescente. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé, por favor. E eu quero me apropriar de um texto. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e o verso de número 7. Quero estender um abraço à comunidade local, do vice-presidente da convenção do Montese, pastor Gilles Júnior Pessoa, essa igreja, e ao pastor local também. É o meu pastor. Estou com quase 2 meses que não vou na sede, ministrando quase todos os dias. Eu ia hoje, mas o pastor Ney Wagner não deixou. E agora não sei quando é que eu vou. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? E para que não me ensoberbecesse. Verso 7. Isso, verso 7, 12, 7. Com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. E eu quero usar isso como temática para essa noite. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pode sentar, queridos. Sola gratia, né? Aleluia, Jesus. Uma das nossas maiores dificuldades é sentir o que pregamos ou pregar o que sentimos. Por que eu estou dizendo isso? O que é preciso Deus fazer para que a gente possa entender suas ações, o seu amor ou a sua bondade? O que é preciso nós passarmos?
Pois sabemos que o sofrimento relatado nas Escrituras é muito didático. É uma forma de Deus trabalhar em nós e através de nós. Aleluia. O sofrimento é um método de discipulado de Deus muito perfeito. Não temos dúvida de que o apóstolo Paulo, um dos maiores personagens do Novo Testamento. Quando a gente fala maior, pode até ter um tom um pouco desentoado, porque maior na Escritura é aquele que foi o servo por excelência. Aleluia. É aquele que conseguiu servir e que se doou em plenitude. Não temos dúvida disso. Um homem que precisou ser atropelado pela carreta da graça. No capítulo 9, descrito por Lucas em Atos. E que vai entender a plenitude da graça na pele. E isso vai se encarnando no seu dia a dia. Bem, é um dos textos mais difíceis. Por seminarista, teólogos. Confesso que é ousadia da minha parte trabalhar esse texto aqui. Que eu sei que esta igreja é iluminada pela explanação das Escrituras. Mas eu vou me atrever. Eu vou arriscar. Amém. Queridos, a igreja em Coríntios, ela foi um instrumento muito forte para aperfeiçoar o caráter, o ministério do apóstolo Paulo. Tem igrejas que deixam a gente melhor. E essa igreja foi isto em Paulo. Aperfeiçoando o seu caráter, a sua personalidade. Uma igreja difícil. Uma igreja que Paulo trabalhava nela, mas que recebia ajuda de outra igreja para trabalhar lá. Você imagina isso? Você imagina esse choque? E um bando de crentes que tem dificuldade de lidar com dinheiro. Eu ia dizer outra coisa, mas me controlei. Uma igreja problemática. E aí a gente vê a natureza de Paulo muito forte. Só para vocês terem uma ideia, Paulo, ele vai partir dessa vida para outra e ele não cita Barnabé nas suas cartas. Homem a qual Paulo devia o seu ministério. Isso é grave, porque Paulo tem uma personalidade forte. Ele não cita Barnabé, isso é grave. Não sei o que foi que o Espírito Santo fez com ele, para lembrar de João Marcos, no final da sua vida, tomando ceia, evangelizando, mas uma personalidade muito forte. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus é especialista, Ele sabe colocar cada um que está aqui de joelho. Ele sabe fazer a gente se dobrar de forma tão sutil que você nem percebe. Quando vai dar conta, já está de joelho. Ninguém escapa da sua vontade, o seu controle de lidar com a nossa personalidade. Estamos falando de graça. Entendido isto, nos deparamos com esse texto fantástico, em que Paulo está sendo bombardeado por falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mensageiros. O capítulo 11, Paulo vai fazer uma apologia, desde o capítulo 9. Ele vai defender o seu apostolado. Ele vai defender o seu ministério, porque ele estava sendo atacado.
Imagina uma pessoa que tem uma personalidade forte ser atacada exatamente no seu ego. Irmãos, não era difícil de atacar Paulo. O maior assassino do início da igreja era ele. Um livro lançado agora atualmente pela Elay Cabral, da revista CPA dele, diz um detalhe interessante, que Paulo torturava suas vítimas para que elas blasfemassem. O homem era cruel. O homem era ruim. Então não era difícil você acusar Paulo. Imagina. O homem que perseguia, agora está pregando aquilo que ele perseguia. Então era muito fácil atingir Paulo. Tinha muita brecha. Tinha muito passado que o acusava. Deixa eu trazer a memórias de Ananias, que foge de Jerusalém para Damasco, para fugir de Saulo Paulo. Só que de problemas a gente não foge, a gente tem que enfrentar. Pois não é que Saulo Paulo vai para Damasco, parece que vai atrás de Ananias. Sabe que tem aquele problema que você quer mudar de igreja, quer mudar de bairro, mas ele vai atrás de você? E encontra. E Paulo cego, Deus chega para Ananias, vai lá orar por ele. Ele diz, não vou não. Que não é assassino, vai. Porque eu escolhi para ser o meu mensageiro entre os gentios. Aleluia. Ele vai, ora, Paulo recupera a vista e se torna um instrumento na mão de Deus. Você precisa entender a gravidade desse personagem. Então Paulo era atacado. Quando chegamos no capítulo 12, Paulo vai contar uma experiência de um arrebatamento, de algo sobrenatural. Era uma forma de ele blindar o seu ministério. Às vezes a gente tem uma preocupação de mostrar para as pessoas o que a gente é. Que a gente não precisa disso, mas Paulo estava sendo atacado, então ele precisou usar isso como defesa. E em certo momento ele chega até a citar que conheço alguém, nós sabemos que possivelmente está falando dele. E aí agora nós deparamos com um texto que fala sobre o espinho na carne. E eu quero usar esse texto para falar sobre graça. Agora escute. Me dê só atenção. O texto deixa claro que no meio dessa experiência ele vai ouvir o Senhor dizer para ele: a minha graça te basta. A primeira coisa que eu queria deixar claro, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender que o espinho na carne de Paulo era a perseguição ao seu apostolado. Lembrando o seu passado, esbofeteando, atacando. Isso era cruel, irmãos. Isso machucava-o. Era lembrado a ele. Agora, por que tudo isso acontecia com Paulo? O que foi preciso Deus fazer para que ele entendesse: a minha graça te basta? Primeiro, vamos trabalhar a ideia porque que foi necessário algumas ações para que ele chegasse à compreensão da graça. Primeiro, o versículo 7 deixa claro que esta perseguição, que esses sofrimentos foi dado para que ele não se ensoberbecesse. Isso está muito claro no texto. Deus usou uma situação de sofrimento e perseguição para que Paulo não acreditasse nele além do que convém. Vou repetir de novo. Para que ele não pensasse dele além do que convém. Com moderação. Você não é tudo isso que você pensa que você é. Você não é a última bolacha do Richester. Você não é o arroto da Coca-Cola.
Agora escuta, eu quero te fazer uma pergunta. Pessoas que têm mais idade do que eu, com todo respeito, por favor, deixa eu de usar de ousadia para você nessa noite. O que é preciso Deus fazer? Quanto tempo vai precisar passar para que você entenda uma coisa? Que está de pé, consegue ler a Bíblia, estar aqui, simplesmente por causa da graça de Deus. O que é preciso Deus fazer para que nós possamos entender isso? Aleluia. Em Paulo, uma perseguição. Lembrando, ei, você abaixa a bola. Oh, irmãos, quantas vezes Deus teve que fazer isso comigo e ainda tem que estar fazendo ainda. Aleluia. Nós somos parecidos, irmão, como um cavalo bruto, indomável, em que o Espírito Santo monta. Que de vez em quando tem que puxar as rédeas, tem que controlar. É a graça, irmão, é a graça que nos controla. Eu tenho uma coisa para te dizer, que se não fosse a graça, seríamos muito piores, seríamos cruéis, mas a graça nos freia, a graça nos domina, a graça nos dá limite. A graça maravilhosa que está aqui, e que eu venho sentindo desde a hora que coloquei o pé nesse tempo, eu sinto essa maravilhosa graça. Bendito espinho na carne. Oh, quando a gente entende isso. Primeira coisa, foi dado para que ele não se exaltasse. O que Pedro falava dele? Escrevia difícil. O homem era cabeção, diz aqui no Ceará, inteligente, escritor de mais de 10 epístolas, 13, porque quem escreve Hebreus é Apolo, ninguém vai falar sobre isso, não. Um super. Calma, você é pecador. Calma, é a graça que faz isso. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em tirar mel de cadáver de leão. Eita, glória. Deus é especialista em encontrar mel em cadáver de leão. Carcaças mortas, ressuscitadas pela graça, e consegue exalar o mel da graça, o mel da paz do reino. Só o Espírito de Deus faz isso, que pessoas conseguem desfrutar de algo de Deus em você. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Oh, glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Personagens da Bíblia precisaram passar por um processo. Quem não lembra do profeta Elias? Temperamento forte. O homem que profetiza que não vai chover, e não vai. Mas sabe o que Deus faz com o profeta que profetiza e Deus responde? Você vai ficar na beira de um rio, sentado, dependendo de um pássaro para comer. Eita, Deus. Deus não é gente não, irmão. Não, é Deus. É Deus. E botou o profeta para depender de um pássaro. Agora tá ok, secou o rio, agora vamos continuar o ministério. Não, agora eu vou te colocar na casa de uma mulher que está mais quebrada do que tu. Oh, glória. Tu vai para a casa de uma viúva lá em Sarepta. Financeiramente está destruída, mas eu vou usá-la para cuidar de você. Abaixa a tua bola. Interessante é o significado de Querite e Sarepta. Cortar, deixar o tamanho certo.
O que eu preciso Deus fazer para deixar tudo no tamanho certo? Eita Deus. É a graça que vai nos moldando, é a graça que vai nos aperfeiçoando, é a graça que vai nos melhorando a cada dia até ser luz perfeita. Como diz a W. Tozer em um dos seus livros, eu nunca vi alguém que foi profundamente usado por Deus, sem ter sido antes ferido por Deus. Isso é graça. Isso é graça. Oh, como o espinho faz bem. Para não se exaltar. Lembra da ceia? De Cristo como discípulos? Que grupo aquele na ceia? Que grupo aquele, hein? 2 exaltados queriam sentar no trono. À direita, brigando lá. O outro disse que todo mundo ia negar, menos ele. Com a lapa de peixeira do lado. O traidor, meu irmão, só tinha nata ali, viu? Que ceia aquela. Ainda bem que foi Jesus que celebrou, que fosse qualquer pastor celebrando aquela ceia, foi o próprio Cristo, né? Mas que eu quero trazer a recordação dessa ceia. Porque naquele momento, e é impressionante a liderança de Jesus, ainda falando da questão de que a graça nos freia para não se exaltar. Um homem chamado Pedro disse, ainda que todos te neguem, eu daria qualquer coisa para olhar a face dos discípulos quando Pedro disse isso. Ainda que todos te neguem. Imagina aí. Imagina uma reunião de pastores e um pastor se levanta e diz, eu sou melhor do que vocês tudinho. Imagina. Imagina uma reunião do ministério local aqui, em que se levanta um diácono, né? Que é mais comum, né? Levanta um diácono e diz, eu sou melhor do que todos vocês. Imagina como é que terminaria essa reunião. Imagina aí, irmão. Não terminaria. Pedro se levanta e diz, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Aí Jesus, não. Tu não vai me negar nenhuma vez, não. Tu vai me negar 3 vezes. Mas eu rogarei por ti. E quando tu se converter e apacenta os teus irmãos, a intercessão de Jesus é uma manifestação da graça em nós. É essa intercessão que deixa a gente de pé. É essa intercessão que faz com que nossos louvores sejam recebidos. É esta intercessão que faz a pregação chegar aos céus. Se não fosse Jesus, nem este culto seria aceito. Mas por causa de Jesus, tudo que é feito aqui é recebido por Deus Pai. Quem pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Ainda falando sobre a questão dessa graça que previne, né? Que freia. No dia da noite da transição da paixão, de quinta para sexta, Pedro lá relatado por Lucas, que é mais detalhista, a Bíblia diz que Jesus passa e na mesma hora Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para Pedro. Não foi uma percepção espiritual, foi física. Eles se viram bem na hora que Pedro nega. Imagina isso. Eu não conheço, não sei nem quem é. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, aquele olhar profundo. E aí Lucas conta o detalhe a partir do versículo 50, que ele saiu e chorou amargamente. Segundo a tradução dessa palavra amargamente, significa colocar a lama podre para fora. Sabe, foi saindo tudo, a graça foi fazendo com que Pedro fosse esterilizado, a graça foi fazendo com que Pedro fosse limpado de dentro para fora, foi limpado, quando se encontram de novo, depois da ressurreição, a Bíblia diz claramente que Pedro foi restaurado para o ministério. Isso é a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Oh, graça.
Ô Paulo, o processo da perseguição, as acusações, a lembrança do passado, fez com que Paulo entendesse como a graça é suficiente. Oh, eu me lembro muito bem, desde 98 que a gente ministra. Desde 98 a gente prega o evangelho. E eu me lembro muito bem, no momento que eu estava numa conferência em uma cidade chamada São Gonçalo do Amarante. Preguei na sexta, Deus fez um xereguené lá. Linguagem pentecostal, tá, gente? No sábado, pô, eu disse, meu Deus, está me usando mesmo. Quando foi domingo de manhã, cheguei no templo. Irmão, senti um vazio tão grande. Uma vontade de entregar aquele microfone. Quando eu desci do púlpito, uma senhora veio ao meu encontro e disse, se tu tivesse subido como tu desceu, tu estaria descendo como tu subiu. Quem entendeu? Se tu tivesse subido como tu está descendo, chorando, sabendo que Deus não te usou, tu estaria descendo alegre como tu subiu. É eu que uso, é eu que faço, é eu que opero, é eu que trago pessoas, é eu que agrego, é eu que trabalho, é o Senhor, 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 é o Senhor. Não são nossos talentos, não é a nossa oratória, não é a nossa formação acadêmica, não! É a presença do Espírito, é a presença do Espírito. O que é preciso Deus fazer para você entender isso? É Ele que move, é Ele que faz. O que é preciso Deus fazer para você entender isso? É obreiros, igreja. Até para você orar, até para você dobrar o joelho, é a graça que te leva. E a segunda coisa que eu quero ver aqui no texto com vocês. Olha o benefício da manifestação da graça. Olha só, olha o versículo 8. Por causa disto. Disto o quê? Das perseguições. O que foi que ele fez? 3 vezes. Orou. O pastor já pegou, já. Foi orar, irmão. Coisa boa, né? Tem gente que o joelho tá duro, né? Dobra mais não, né? Eita, Uma chibatadazinha no joelho, instante desce, né? eita, glória. Ora, mantura, mancamai. Presença do doce Espírito de Deus essa noite. Deus é especialista de colocar você de joelho. Deus é especialista de fazer nós nos dobrarmos na sua presença, de restaurar ministérios, de levantar outra vez. Acabamos de passar pela pandemia, estamos nos resídios, mas estamos passando. Deus nos ensinou que tem o controle de todas as coisas. Quantos cristãos tiveram que orar, quantos cristãos transformaram a sua casa em casa de oração. O que é preciso, Deus poderoso? O que é preciso Deus fazer para sacudir e trazer um avivamento interior dentro de nós? Que choque, né? Pastor Ney Wagner é uma calma, né? Traz um doido. Lembra do poema 42 dos Salmos? Lembra? Os filhos de Coré. Filhos de quem? Dos rebeldes.
E eu sou apaixonado, pastor Ney Wagner, pelos filhos de Coré, sabe por quê? Porque mesmo tendo um pai rebelde, problemáticos, Coré, Datã e Abirã, eles conseguiram ter intimidade com Deus. E escreve o belíssimo poema, que é o 42 dos Salmos. Desejando as correntes das águas como a coça, confessando as suas aflições internas. Em um dos versículos ele vai dizer que um abismo chama outro abismo. Ele está falando da presença de Deus. Pregadores equivocadamente falam que esse texto falando de pecado, não, está falando da comunhão com Deus, que quanto mais perto a gente chega, parece que está sendo um abismo, parece que Deus está se distanciando, no sentido que não dá para conhecê-lo na sua plenitude. Olha o que o sofrimento fez, levou os filhos de Coré a ter canções de orações, de intimidade. Lembra de Davi? Seus maiores poemas foram tribulações e dificuldades. É o sofrimento que faz a gente correr à oração. É o sofrimento que faz a gente correr para a graça. Ah, que desespero gostoso é quando a gente depende da graça. É que quando todas as portas estão fechadas e você diz, e agora? E Deus diz, agora sou eu que desço entre os homens e manifesto a minha graça. E eu estou falando de um homem que costumava orar. Mas existe hábitos de oração. E existe o dia da oração. O que é preciso fazer? O que é preciso fazer? Para que a gente entenda isso. Um choro amargo. Você já orou desesperadamente? Sabe aquela oração que não dá para esperar para amanhã? E infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que desaprendeu a orar. Motivações equivocadas sobre oração. Orações por interesse em alguma coisa. E me marca porque quando Paulo recebe a informação de que a graça basta, ele entende de tal forma que ele vai dizer, é verdade. Paulo entendeu qual o significado da graça na vida prática. Irmão, sabe qual é o segredo da oração? É não ter segredo. Eu tenho um amigo que quando a gente está conversando, a gente não vê as horas passar. Sabe qual é a minha maior prova de afinidade? É que quando eu me aproximo, eu tenho assuntos para relatar. E o tempo passa e a gente não sente. Sabe por que quando você dobra o joelho, quando você tira para orar, 10 minutos, vixe, não passou nem 10 ainda. É porque a sua afinidade com Deus está zerada. Olha as redes sociais no WhatsApp. 1h da manhã, ó. É afinidade. E para orar? Ixi. Não se preocupa não. Eu vou orar para Deus te pegar. Para que você entenda a maravilhosa graça. A maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça. O que é preciso ele fazer? A maravilhosa graça nos leva também a orar. A cavar poços. É gostoso demais a presença de Deus, irmãos. E aí que graça
o que Paulo está entendendo aqui e que eu consigo perceber? É que a graça é exatamente isso, é desfrutar de algo tão maravilhoso, é uma presença que não dá para explicar, que ela é mais prazerosa do que o sofrimento, ela é mais prazerosa do que as acusações, ela é mais prazerosa do que as lutas. Quando vem tudo isso e você sente a graça de Deus, você sente paz, você sente tranquilidade e força para caminhar, força para mais à frente. É a graça, é a graça. É a graça. É a graça que faz isso. Aleluia, é a graça, é a graça, é a graça. Precisamos desse contato na vida real, em tempo real. A maravilhosa graça cuidando de nós. Foi preciso toda uma situação do poderoso Paulo entender que o segredo é a graça. É a graça. E vocês podem ter certeza. O Espírito de Deus marcará vidas aqui nessa noite. Já está fazendo isso. Você sairá daqui diferente como você chegou hoje. Há uma atmosfera espiritual aqui neste culto que estará marcando profundamente o seu interior, aonde Deus vai estar imprimindo dentro de você um desejo ardente da dependência da graça de Deus. A minha graça te basta. Bem, terceira coisa que se torna didático para Paulo, ele vai dizer assim: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele vai dizer, de boa vontade, boa vontade, né? É engraçado isso aqui. Boa vontade, Deus, boa vontade. Jonas foi para Nínive de boa vontade, né? Entende? É porque, como diz Agostinho, Deus não nos força a servi-lo, é porque Deus nos transforma de tal jeito que a gente não consegue viver sem Ele. Só que é muito sutil, né? Tipo um anzol na boca, né? Tipo... Lembra daquelas irmãs antigas que diziam, se não vier no amor, vai vir na dor, né? É mais ou menos isso. E elas estavam certas, viu? Ninguém escapa dos seus planos. O chamado é eficaz. Bem, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Sabe o que é esplêndido aqui? É porque a gente percebe um momento em que Deus está falando para Paulo, e ele escuta, aí depois ele vai dizer, realmente é isso. É isso o quê? É que o sofrimento fez ele entender que as suas fraquezas é uma porta aberta para a manifestação da graça de Deus. O sofrimento, a situação, fez ele entender isso. Pelo amor de Deus, aqui não é uma apologia a defendermos práticas do pecado, pelo amor de Deus. Até porque quando a gente compreende o amor de Deus, a gente vai deixar o pecado, não porque a gente tem medo do inferno, mas porque a gente passou a amar a Deus de tal forma que a gente se sente mal em pecar. Pois o nosso objetivo é não entristecer o Espírito. Quando amamos, nós não queremos machucar. E aí é onde está a ação do Evangelho. Mas quando Paulo fala da fraqueza, são suas crises internas. Sei lá se na vontade, quando viu os falsos profetas, os acusadores, o espinho na carne, sei lá se Paulo não tinha vontade de dar uma mãozada. Só ele levando. Mas ele aprendeu a conviver com aquilo. E fazer com que todos os seus problemas fossem instrumento para que a graça de Deus se manifestasse. Para que o poder de Deus se manifeste. Sabe o que é esplêndido nas Escrituras? Sabe o que é esplêndido? É porque a Escritura não oculta os erros dos personagens.
Certa vez eu estava dando aula, livros históricos, e eu percebi que um aluno estava com muita raiva de Davi. Mas muita. E eu deixei ele falar. Quando ele terminou, disse: só tem um probleminha, meu querido. É que o pecado de Davi, eu sei qual é. O teu, eu não sei. Não sei se pelo meu tamanho ele ficou intimidado, né? O de Davi eu sei. Mas o seu eu não sei. E outra, Davi está lá. Eu não sei se você vai chegar. É a graça. É a graça de Deus que nos transforma, que nos molda, que nos quebra. E deixa no tamanho ideal, para que a glória de Deus possa se manifestar em nós. As fraquezas é a porta aberta para a manifestação da graça de Deus. O problemático Pedro. Como não lembrar de um dos personagens mais contraditórios, chamado Jacó. E vive uma das experiências mais belas. Interessante que no capítulo 32, ele já passou 20 anos na casa de Labão, 21, vai se encontrar com Esaú. Escuta só, Jacó tem ouro, prata, bronze, animais, 4 esposas, 13 filhos. O pessoal fala só 12, né? A mulher também é filho, viu? É filha também. E ele vai para o Val do Jaboque. Quando ele chega lá, atravessa, deixa a família e vai sozinho. Há momentos da vida da gente que é só, como foi aqui com Paulo. Chegando lá, o Senhor, em manifestação humana, aparece a ele e os dois entram em luta, como se fosse uma luta de judô. Uma cristofania. E nessa luta, a Bíblia diz que Jacó estava prevalecendo. Por quê? Porque estava desesperado. Uma coisa é eu querer pular um muro, não está precisando. Outra coisa é o cara apontar uma pistola e dizer, tu pula ou morre. É uma menina, dá um salto. O homem estava precisando. Se agarrou com Cristo ali e a briga começou. Me larga, dizia o Senhor. Ele disse, não. Só te largo quando tu me abençoares. Espera aí. O homem está bem em família. O homem está bem financeiramente. Tem tudo que um homem precisa para a época. Porque o que ele está dizendo? Só te largo quando tu me abençoares. Ele não era abençoado, não? É uma lição que eu aprendo com Jacó, com Paulo, para nossos dias de hoje, para você. Abençoado não é pelo que eu tenho. Abençoado é pelo que eu sou. E é isso que Jacó estava dizendo naquele momento. Eu tenho tudo, mas eu não sou. A bênção não está relacionada ao que você tem. A bênção está relacionada ao seu caráter, à sua transformação de vida. Aí o que foi que o Senhor perguntou para ele? Qual é o teu nome? E aí ele vai dizer, Jacó. Sabe o que ele está dizendo? O que tem a ver perguntar o nome com abençoado? Porque quando se fala o nome, fala da identidade, fala de quem você é. Então quando ele fala Jacó, ele está dizendo enganador, mentiroso, ladrão, trapaceiro. Ele fala o nome, ele confessa tudo que ele é. Aí o Senhor diz, pois a partir de hoje eu mudo a tua personalidade, eu mudo a tua vida, não será mais Jacó, mas será Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. A graça transformou. Sabe por que Esaú não matou Jacó? Porque quando ele sai de lá vai se encontrar com Jacó. Sabe por que ele não mata? Porque Jacó morreu no val. Ninguém mata quem já morreu.
A graça, ela nos assassina. A soberba, o orgulho, a vaidade. A graça nos elimina e faz Deus aparecer em nós, faz Cristo aparecer em nós. Sabe aquele Pedro que nega Jesus? Lá em Atos capítulo 4, o Sinédrio vai olhar para ele e vai dizer: verdadeiramente esses homens estiveram com Jesus Cristo de Nazaré. É a graça que faz isso em nós. As pessoas olham para nós e veem a graça de Deus. Eu não sei, queridos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: eu não sei qual o processo que Deus vai fazer para que você entenda a graça. Eu só sei uma coisa a dizer a você: Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se você se incomoda porque você está trabalhando desde manhã e outro começou a trabalhar 4 horas da tarde e vai receber o mesmo tanto que você, eu não sei o que te incomoda, eu só sei que a graça vai nos ensinar. Deus vai nos colocar em uma situação em que você vai olhar para cima, quem sabe tem condições financeiras, bem sucedido, mas você vai dizer na plenitude do ser: a graça me basta, a graça me basta, a graça me basta. Mas não é dizer como um jargão, porque o pastor está pregando hoje não, filho. É dizer com a alma. A graça é suficiente. A graça é plena. Cristo é suficiente para mim. O Senhor é pleno para mim. Ele é tudo para mim, na plenitude da palavra. Fica de pé, eu quero orar com vocês essa noite. Podemos oferecer uma canção ao Senhor? Minha filha, por favor. Cadê os? Por favor. Vocês podem me tocar aqui. Coloca a mão sobre o teu coração, filhos, por favor. Você consegue colocar a mão sobre o seu coração? Você consegue dizer algo para o Senhor? Tem uma didática de Deus aqui para nós essa noite. Uma forma de nos ensinar, uma forma de trabalhar em nós. Uma forma de trabalhar em nós. Saúde, irmãos. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Aleluia! Mais e mais, No Santo dos Santos. a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Oh! E debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Oh, Espírito Santo! Espírito Santo de Deus, essa noite. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia!
A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua, Senhor. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Oh, Espírito Santo! E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Oh! Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. E Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Segura aí a guitarra, pode segurar aí. Pode segurar. Eu fui curioso com essa música. Porque ele fala que um perfume, né? No tabernáculo. E eu fiquei pensando nisso, o incensário, ele servia para perfumar um ambiente. Por quê? Tinha um odor de sangue de animais. Imagina. Então tinha que ter algo que pudesse perfumar. Além da higienização dos sacerdotes, também perfumava o ambiente. Só que eu fiquei pensando, o que isso tem a ver conosco? Irmãos, nós somos transformados, regenerados, mas ainda tem a catinga do pecado. Só que Paulo, escrevendo lá em Coríntios, diz que Cristo é o nosso bom perfume. Sabe por que Deus recebe esse culto? Porque esse culto tem o perfume de Jesus Cristo. Tem o incenso de Cristo. Sabe por que Deus recebe os louvores? Sabe por que Deus está recebendo vocês tocando? Porque tem o perfume de Cristo. Sabe por que esse culto está sendo recebido? Porque tem o perfume de Cristo. Tua presença basta. Tua presença basta. Adora ao Senhor. Tua presença. Oh, Espírito Santo. Tua presença. Aleluia! Glória a Deus! Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por esta reunião, obrigado por esta igreja. Continua abençoando o pastor Ney Wagner, toda esta congregação. O teu amor se manifestando aqui. Levanta pessoas, Senhor, entregues a tua obra. Levanta pessoas, Senhor, com o coração aquecido pelo Evangelho de Cristo. Pai, que nós saiamos daqui nessa noite marcados pela tua graça, marcados pela tua graça, e que possamos dizer: a tua graça nos basta. Aplauda Jesus.